Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada com filmes. E ontem eu assisti um filme de guerra, coisa que eu não sou chegada. E eu, então, quis conversar um pouquinho, porque duas coisas me chamaram a atenção. Na verdade, duas pessoas me chamaram a atenção. Duas? Não, vou colocar que são três. Lembrei aqui. Que são o John, que é o sargento do filme, o Ahmed, que é o intérprete, e a esposa do John. Três pessoas assim que falaram muito ao meu coração. Bom, só para contextualizar, essa guerra se passa no Afeganistão. O John, ele tem uma equipe que sai procurando locais que tem bombas, às vezes fábrica de bombas, enfim. E aí eles destroem isso e claro que eles são alvo do Talibã. E tem um determinado momento, assim, e eles usam um intérprete para isso, porque eles chegam nos locais, eles precisam se comunicar, então eles usam o Ahmed, que é de lá, e que era inclusive do Talibã, só que o Talibã matou o filho dele, o grupo, né, matou o filho dele. E ele, então, revoltado, o que ele faz? Ele se alia ao grupo americano e passa, então, a colaborar. É claro que, então, ele é visto como traidor, né, obviamente. E ele passa a interpretar, ele chega, ele media a conversa entre o povo dele e os americanos. Em determinado momento, eles vão para uma operação e morrem quase todas as pessoas da equipe. Ficam só o intérprete e o John. E eles então começam a fugir. E são caçados mesmo. E em determinado momento, o John é ferido, né? Ele é baleado e o Ahmed passa então a cuidar do sargento, fugindo do Talibã, escondendo o sargento, enfim. Tem momentos que ele sobe num local acidentado, né, cheio de irregularidades, levando o sargento numa carroça. Então ele faz várias coisas. Tem momento que ele chora, assim. Então imagina o desespero dele, né? E ele consegue fazer com que o sargento seja resgatado, só que ele continua no Afeganistão e ele tem um bebezinho recém-nascido, ele e a esposa um bebezinho, e eles ficam se escondendo, de 2 em 2 dias eles precisam mudar de casa, e eles são caçados, enquanto o John está nos Estados Unidos, eles sabem, né, que ele tinha sido baleado, ele está bem, mas o que me chama a atenção, como eu falei que são 3 pessoas, o Ahmed, tudo o que ele fez para salvar a vida do John, o que ele arriscou para isso, ele com uma esposa, com um bebezinho, e ele podia transitar no meio do povo dele, ele passou a ser uma pessoa da lista negra do Talibã para salvar o John. Ou seja, ele vira alvo. Não só ele, né? A família dele também. Então, o que motivou o Ahmed? É questão de honra. E outra pessoa é o John, quando ele volta, ele tá lá são e salvo. Ele poderia continuar lá de boa, mas ele não consegue dormir. Não consegue dormir. E aí ele tenta, pelas vias legais, tirar o Ahmed do Afeganistão com a família dele, conseguir os documentos para ele vir. Então ele telefona, mas não consegue, ele fica irado e ele chega a ter problemas com isso. E depois ele decide ir até o Afeganistão, voltar para poder trazer o Ahmed e a família dele. Então, o Ahmed, pelo que ele fez, o John, que não conseguia dormir, que era uma questão assim, ele falava que a culpa é nossa, ele está nessa situação, se escondendo, morando, vivendo em cavernas por nossa culpa, do exército americano, enfim, por nossa culpa, nós devemos a ele e a família dele essa
vinda para os Estados Unidos. E uma terceira pessoa que eu achei fantástica, que foi a esposa do sargento. Em determinado momento ela chega e fala, olha, nós já passamos por várias situações, eu e seus filhos, e a gente sempre esperava você voltar e tudo, e dessa vez foi diferente. A gente tinha certeza que você tinha morrido. E aí nós devemos isso ao Ahmed. Então, vá. Ela dá o aval para ele ir arriscar a vida dele para salvar o Ahmed, porque ela entendia que ele só estava ali com ele, com a família dele, no conforto, porque o outro tinha arriscado e agora quem precisava era o outro. Então, eu quis trazer essa reflexão para nós, para você e para mim. O que nós temos feito e que valor nós temos dado à vida? Que valor que nós temos dado à fidelidade, ao relacionamento? O que nós temos feito com aquilo que nós acordamos com o outro, com os pactos que nós fazemos, que com certeza não tem nada a ver com guerra, com risco de morte, de repente coisas pequenas e a gente burla. Então, eu entendi assim que isso é uma lição muito forte para nós. Como eu falei, eu não gosto de filme de guerra, mas esse filme